Olá, estamos novamente com o nosso programa aqui pela sua TV Serra Azul, programa Ontem e Hoje, que você assiste na sua casa e nos dá o prazer de nos prestigiar. Hoje nós estamos trazendo José Carlos Galli, um amigo de muito tempo, e nós no decorrer do programa vamos falando um pouquinho da vida dele e dos familiares deles, que também era bem chegado à nossa amizade. José Carlos, ele é casado com Elizabeth Loyola Galli, tem duas filhas, Graziela e Carla, e uma netinha. Nasceu em 23 de 10, que é outubro, de 1954. Filho do saudoso João Galli e da dona Elzia Galli. Aposentado, ex-policial, e está aqui, frequentador assíduo da sala para assistir nossos programas, sabe todos os programas de cor salteado. Convidei uma vez, mas não deu certo. Agora, depois de um ano, encaixou. Estamos aí. Muito obrigado por você ter vindo, Zé. Aqui a TV está à sua disposição. Vamos conversar assim, descontraídamente, sem problema nenhum. Vamos fazer de conta que nós estamos aí conversando no boteco da vida. Bom, boa tarde a todos, né? Eu agradeço o seu convite, Zé Geraldo. E, infelizmente, né, daquela vez que você me convidou, depois foi passando o tempo, foi passando, e só foi possível agora, né, nós nos encontrarmos e acertarmos aí. E eu estou contente e vamos fazer um bate-papo aí legal aí. Isso aí. Ô Zé, você foi um ex-policial. Fui. Mas, aposentado. Aposentado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá para a infância. O nosso programa é o ontem, vamos lá no ontem, bem pequeno. E o Zé Carlos nasceu no bairro de São Benedito. Bairro de São Benedito. Perto do Campo Palmeiras. Perto, uma rua acima do Campo Palmeiras, na Rua Gonçalves Dias. O que você lembra disso, os vizinhos? Ah, lá era gostoso, viu? Eu tive uma infância muito feliz, viu? Tínhamos, na verdade, assim, né, pouco conforto. O papai era chefe da garagem da empresa de ônibus Maringlo, né? Mas lá era uma vida, assim, pacata, rapaz. Eu lembro dos jogos do Palmeiras, das entradas pelos bambus, pulando os bambus lá, entendeu? Tinha a turminha lá, que sempre estava com a gente lá, né? Não dá para esquecer do Neia, do Zé Baiano, o Milton Piscinato, aquela turminha lá, né? E a gente ficava contente em época de jogo, dia de jogo, né? Porque a vila ficava cheia, né? Carros em cima das calçadas. Era um movimento diferente, né? E todo mundo ia para o campo do Palmeiras assistir os jogos, né? Todo mundo ia, rapaz. Praticamente 80% da população são-joanense ia para lá. Ali no Campo Palmeiras tem um lugar que toda molecada que morou no bairro frequentou. E não tem um que no pedaço ali que não frequentou o Areião. O que você lembra do Areião? Vai aí uma mexendo no baú, na sua memória. Conta alguma história pra gente do que você viveu lá. Olha, Zé Geraldo, o Areião era praticamente o único divertimento que a gente tinha, né? Era a praia da molecada. Era a praia lá da molecada, né? E os meus pais não gostavam muito que eu, o meu irmão Tato, o Tista, né, não frequentasse lá. Então a gente saía escondido, né? Moleque. E voltava para casa só à tarde, né? Porque lá tinha pé de manga, pé de angá, jambolão. A gente ia cedo, passava o dia lá, nadava, comíamos o que tinha nos pés de frutas que tinha plantado lá na beira do Areião. Jogava bola. Empinava pipa, pescava.
batia peneirão quando enchia o rio, que formava aquelas lagoas. A água vinha até onde é a Cifé hoje. Era uma delícia. A Cifé hoje já tornou-se um pedaço da Sociedade Esportiva São Joanense, né? Já se tornou. Coisa né? que a gente nem imaginava. Porque na nossa época, quando pequeno, nós vinha ali o campo do Palmeiras e via a esportiva muito longe. Muito longe. Hoje está ali, tem até atrás do campo do Palmeiras também entrada para a esportiva. Isso é verdade. Mas antigamente, você olhava, você não via nada, você só via mato. Não tinha, né? O mato e logo a curva do rio, depois do Areião ali, ela fazia uma curva para a esquerda e depois da curva que começava onde é a esportiva hoje. Você nem via nada da esportiva. E ali, eu lembro várias vezes, saudoso, Hélio Abidal, ele procurava muita gente que acabava se afogando ali. Naquele tempo não tinha corpo de bombeiro, né? E ele era o grande mergulhador para procurar essas pessoas que ficavam ali perdidas. Então, o Areião, o Jaguari, naquele pedaço, sempre foi meio traiçoeiro, não foi? Foi, Zé. Principalmente a hora que terminava a cachoeira ali, tinha lá uns poços lá muito fundo. E morria muita gente lá. E eu e o Neia, o Neia... O Neia era Pela. Pela. Era filho do Henrique Pela. Ele faleceu. Faleceu. Há muito tempo já. O Delvo também. E daquela turminha lá, acho que só tem eu. Nós procurávamos lá os corpos lá e tínhamos bastante êxito ali de localizar, porque a gente estava acostumado ali com o local, entendeu? Conhecia. A gente estava o dia inteiro ali, a gente já sabia até onde a correnteza levava os corpos, entendeu? E ali morria bastante gente, sim. E desse pedaço que você lembra lá do teu bairro, da Rua Gonçalves Dias, o que mais que você lembra? Quem morou ali? Quem que era teu vizinho? Sempre tem um vizinho que é mais chegado a gente, gosta mais da gente, e tem aquele que sai correndo atrás da gente, porque a gente faz bagunça. Então tem essas coisas, né? Porque toda criança tem isso aí. Olha, os vizinhos ali, assim, mais chegados, assim, era o próprio Henrique Pela, tinha o Dito Colosso, tinha o Zé Marcondes, e os mais chegados, assim, né? Que moravam todos na mesma rua. E o que você lembra ali no bar do Piriá, do seu Piriá? Eu lembro... Algumas histórias. O bar do Piriá ali era o único bar que tinha ali, né? Isso aí há muitos anos atrás. Né? E o Piriá era, na época, inspetor de quarteirão. Então, naquela época tinha isso, você deve lembrar disso aí. E todo dia à tarde ele dava uma volta lá na vila. Pra saber como é que tá a molecada. Chapéu na cabeça, bigodão, de dedo, aquele bigodão dele. Ele via a pessoa parada, o que você está fazendo aqui, não sei o que tem. Ele era o meio xerife lá um pedaço. E eu lembro muito bem dele, que ele era palmeirense roxo. Ele era doente pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras de São João, né? São João. E era jogo do Palmeiras, estava marcado, isso eu lembro muito bem. Para as 15 horas, ao meio-dia ele já estava lá no portão, perturbando o povo lá, né? E a gente, como era moleque, né? A gente entrava pela linha, pelo bambuzal. Subia no bambu. Entrada grátis. Entrada grátis. O bambu pendia e você soltava o corpo e descia dentro do campo, né? Mas aí ninguém dava bronca? Ninguém via também. Quando via, não ligava, não. E o Piriá, ele ficava do lado... Da arquibancada. Quando o Bandeirinha estava do lado da arquibancada ali... Ele ia para lá. Ele ia para lá. E ele passava o jogo inteirinho correndo atrás do Bandeirinha. Você lembra? Tinha aquela cerca que... aquele alambrado, né? Se o Bandeirinha fosse 50 vezes e voltasse,
ele ia 50 vezes e voltava também. Xingando o Bandeirinha, a mãe do Bandeirinha. Eu vou te falar para você, viu? Quando acabava o jogo, o velho estava cansado, viu? E enquanto ele viveu, ele foi assim. Um torcedor fanático pelo Palmeiras Futebol Clube de São João. E ele, eu tenho boas lembranças dele, porque ele é daquele jeitão dele, mas era um senhor bom. Bom, uma respeitador. Pessoa, opa, respeitador, uma pessoa honesta. Punha ordem nas coisas. Punha ordem nas coisas. Ele fez muito pelo bairro São Benedito, viu? É. Porque ele tinha um acesso, assim, vamos se dizer, mais facilitado junto aos prefeitos da época, né? Então, muitas reivindicações, o pessoal da vila fazia, ia até ele lá. Quando ele estava fazendo a ronda... Nunca foi vereador? Não, nunca foi político. Mas conseguia muita coisa não sendo vereador? Conseguia, coisas que vereadores não conseguiam, ele conseguia. Olha o prestígio dele. Ele era uma pessoa de muito prestígio. Que bom. Bom, nós estamos aqui conversando com o Zé Carlos Galli. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos já já. Não saia daí, nós queremos você aqui para ver e ouvir o nosso amigo Zé Carlos Galli, que hoje nos brinda com a sua presença. Voltamos já já. Bem, depois desse rápido intervalo, nós estamos recebendo aqui José Carlos Galli. Você que chegou agora, o José Carlos é aposentado, ex-policial, é da família Galli, bastante conhecido em São João. Eu que convivi lá com o seu Lino Galli, depois nós vamos contar do São Paulino Lino Galli, né? Que é da dona Inês Galli. Bem, Zé Carlos, a gente falava do Piriá. Né? O que ele conseguia as coisas, reivindicava as coisas ali para o bairro e conseguia. O que mais você lembra do Piriá? Às vezes ele ficava bravo também, né? Não, corria atrás da molecada ou não? Corria, ele corria. Principalmente, ele tinha um bar lá, né? Isso. Até hoje existe esse bar. Existe. Quem toca hoje é um genro dele. Um genro dele. O baiano. E de frente ao bar do Piriá, tinha um terreno baldio. E ali o Aragano armava circo de touradas. E essa época o Piriá ficava nervoso, porque era gente o dia inteiro ali vendo os bois e mexendo nas coisas, ia lá pedir água, derrubava a cadeira. O velho perdia a serenidade, viu? Mas ele sempre foi uma pessoa boa, uma pessoa assim ponderada. Não podia falar mal de São Paulo, né? São Paulino também. São Paulino também. Aí se você falasse mal de São Paulo ou do Palmeiras aqui de São João... Era arrumar briga. Era arrumar briga. Ele era igualzinho meu avô Roque. O Roque Galli. Era São Paulino e se falasse... Não podia brincar. Se brincasse, estava arrumando o rolo. Arrumava para a cabeça. Arrumava. Aí... Mas o Palmeiras teve, e não só o Piriá, também teve outros torcedores fanáticos que tinham presença marcante, que foi o Nelson da Ufusa, né? O Nelsinho. Nelsinho. A gente falava Nelsinho perigoso. Porque ele era bravo também. E ele corria atrás do juiz também, durante o jogo inteiro, pegava o chapéu, batia no alambrado para chamar a atenção do juiz e quase pegava, porque o campo era muito próximo, o alambrado é muito próximo do Bandeirinha. Se o Bandeirinha desse uma bobeada, os caras pegavam a camisa dele. Pelo vão do alambrado. Então, o Nelson foi uma coisa que marcou na minha infância. Meu pai, eu tinha uns 9, 10 anos, e meu pai levava para assistir os jogos. E eu acompanhei muito o Palmeiras. Acompanhei o Palmeiras, teve um time muito forte, bom,
E eu ia assistir até treino. Tinha treino no Palmeiras, eu descia, sentava lá ao lado do Dr. Antenor, do saudoso, do pai dele, Labruna, Geleia. E a gente ficava sentado, Homero Brandão. Então era aquela turma ali que vai trazer jogador, não vai, quem vem, quem vai, tinha jogador que fazendo teste. E eu estava sempre ali do lado deles, era pequeno, mas gostava. E tinha amizade também, né? E outro que marcou muito foi o Cassiano, o Pé Grande. Pé Grande. Eu lembro de uma oportunidade que ele ficou tão irado, não sei se foi Palmeiras e Pacaré de Lorena, ele ficou tão irado com o juiz que ele quis subir na grade, ele conseguiu subir no alambrado, pôs a mão em cima do alambrado, mas a hora que ele queria atravessar para de lá, o pé dele era tão grande, na parte assim, ele usava um sapato forte, e ele enroscou, e aí precisaram 2 ou 3 segurar para tirar o pé dele. Então foi um fato assim pitoresco, né, que marcou muito na minha infância. E ele era um palmeirense fanático, fantástico também, porque o Cassiano também deixou saudade. Deixou né? saudades. E o Palmeiras, não só o bairro, né, do São Benedito, mas o Palmeiras sempre representou a Vila Manuel Cecílio, né? Que na verdade era a vila ali, não é bem São Benedito, ainda hoje é. E essas coisas nos trazem boas recordações. Agora, você trabalhou na polícia. Trabalhei. E alguns amigos que conviveram com você, hoje está aposentado. Outro dia eu encontrei o Baldinho. O Baldinho trabalhou comigo. Então, o Baldinho está aí, firme e forte, que está com 70 e poucos anos, parece, 70 anos, vai fazer 70, uma coisa assim. Está novo ainda, viu? Está conservado. Eu falei, opa, você está aí como é que se diz aí, no formol? Mas ele está muito bem, né? Está bem, graças a Deus. O que mais que você lembra que você trabalhou? Tinha o Acácio, o Carlão, o Tofanin, o Sérgio Gluckschuber, como é que era o nome dele? O Cabo Moino. Cabo Moino. Cabo Moino, ele tinha um programa... Na Rádio Piratininga. Um programa policial. E muitos ainda que eu não me lembro no momento. Eu não lembro, eu achava que Cabo Moino era um apelido que deram para ele de cabo, que não era da polícia, mas ele era da polícia, porque ele veio acho que de Pinhal, né? Ele morava em Pinhal. E ele trabalhava aqui no quartel, aqui na companhia aqui. E ele tinha um programa, não sei se você lembra, de manhã. Na Piratininga. Todo mundo queria ouvir o Cabo Moino porque ele contava as histórias, porque era muito raro. Hoje as coisas acontecem, se for vai ficar o dia inteiro falando, né? Mas naquela época o pessoal tinha respeito com a polícia. Tinha. Muito mais que hoje. Se a polícia chegasse numa rua, o molecada estava jogando bola, a gente falava que era o Corintinha, né? Porque era preto e branco. Eu parecia lá a polícia, a gente já saía correndo, ficava quietinho em casa. Se eles chegassem, falavam, eles orientavam e a gente, não faz isso, não sei o quê. Mas bem diferente dos dias atuais. Eu acho assim que na época, bom, isso faz tempo, né? O pessoal era mais educado, respeitava mais as autoridades, né? Hoje eu vejo assim que às vezes o policial ele quer botar ordem, mas existe uma série de coisas que não permite que ele haja como deveria agir. Então o policial ele trabalha, como diz assim, de mãos atadas. O meu tempo, o policial sempre trabalhou dentro da lei, entendeu? Porque o policial ele é um cumpridor da lei. Só que no meu tempo a cidade não era metade do que é hoje. Eu já estou aposentado há 16 anos, você entendeu? Então, apesar do número inferior de policiais que havia na época, o pessoal era mais respeitador, entendeu? Tinha sim aquela cultura, já era uma cultura da cidade, o respeito, entendeu? Aos mais velhos, não digo só a policiais, não.
vinha do berço, entendeu? E nos dias de hoje há muita liberalidade, né? O pessoal tem muitos direitos e poucos deveres, entendeu? Então hoje eu não posso falar que não respeita, que respeita, porque eu já estou aposentado, eu não vou emitir opinião de uma coisa que eu não estou vivendo, né? Mas no meu tempo havia sim muitas ocorrências, inclusive graves, mas nós sempre demos conta do recado. Apesar de o número de policiais ser diminuto, o efetivo serem bem menores, mas a gente sempre deu conta do recado. Porque também havia ocorrências graves, mas a gente sempre estava ali, entendeu? E colocando ordem na casa. Colocando ordem na casa. E eu tive sorte de trabalhar com esses companheiros que eu já declinei aí, bons policiais, entendeu? E a gente, quando saía para trabalhar. Não deixava nada para depois. Pegava uma ocorrência e ia até o fim, entendeu? E a gente impunha mais o respeito também, na época, porque naquela época era muitos trabalhadores rurais, entendeu? O cara vinha da roça, ele entrava no bar para tomar um aperitivo lá, coisa e tal, ele levava o material dele, foice, facão, enxada. Então, você tinha que ter jogo de cintura, entendeu? Porque a missão do policial é chegar e resolver o problema, não arrumar outro problema. Mas a gente conseguia. 99% das vezes conseguia resolver a questão. Quando não dava, detinha todo mundo e encaminhava para a delegacia de polícia e ali o delegado resolvia. Resolvia a parada. Resolvia o que era para ser feito, né? Olha, você vê que o nosso papo aqui está começando. A gente vai já para o terceiro bloco, hein? Parece que a coisa está andando. Vai mais ainda, se Deus quiser. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Nós estamos indo para o terceiro bloco e eu espero que você esteja gostando e nos acompanhando. Vamos para um rápido comercial e voltamos já já. Bem, depois de rápido intervalo, você que nos assiste ou você que chegou agora, nós estamos recebendo hoje aqui José Carlos Galli. Ele é um ex-policial aposentado, filho de João Galli e Elzia Galli, irmã da minha amiga Zoraide Galli e do meu amigo que já não está mais entre a gente, o Tissa Galli e o Dito Galli. Então a gente tem que lembrar, o Tato está por aí também, né, Tato? Um abraço pro Tato, que sempre quando encontro, pergunto para ele, da irmã dele, da Zoraide, está lá em São Paulo. Eu quero mandar um abraço, porque ela também nos assiste, agora vai acabar assistindo pela internet, né? E a gente fica feliz de conversar e lembrar de um tempo que já se foi, mas traz boas recordações. Nós voltamos a falar da época que ele foi policial e falava que o pessoal vinha da roça, trazia enxada, trazia foice, trazia enxadão, trazia de tudo. Trazia de tudo. Então, o que ocorre, a hora que você falou, eu lembrei ali, quando você vem a João Osório e vira a Luiz Gambetta, que é para ir para Santo Antônio, tinha o bar do Quero, que era do Zé Quero. Ali o pessoal vinha, fazia comprava de saco de mantimento, final de semana, e eu achava engraçado porque uns vinham com um cavalo e colocavam, não é bem um bornal, é um saco, um mantimento aqui e um mantimento ali.
E um desses aí morava na roça, outros trabalhava na turma, né? E de manhã era uma movimentação muito grande de turmeiro. E muita gente para apanhar algodão, apanhar café. E aí a gente vê que isso também já é saudade. Já é saudade. Hoje em dia você não vê mais isso. E eu cheguei a acompanhar, peguei esse tempo aí, muitos anos ali. Só que ali era um lugar assim sossegado, na parte da manhã, quando o pessoal pegava... Ia para trabalhar. Ia para trabalhar, né? 5 horas da manhã, 5 e meia. 4h30. A gente passava ali fazendo... E era aqueles caminhãozinhos abertos, caminhão aberto, tipo pau de arara, né? Tinha Tino Francioli, que tinha a turma. O Tino Francioli também. Mas ali do Zequer era mais visado porque era mais na avenida, ali na João Osório, ali, né? E ali, rapaz, de manhã tudo bem, mas de tardezinha, depois das 4h30, quando o pessoal chegava, era um tarde... Tomar umas a mais. Um ficava valente, o outro não sei o que tem. Lá íamos nós para resolver o problema, né? Mas também era coisa rotineira, rápida. Também não causava tanto transtorno, não. O bar do Zé Quero marcou muito, como no Pratinha, marcou o bar do Boiadeiro. E nós tivemos outro bar do Boiadeiro aqui no centro, que era o bar da Botia também. Então, na época, o bar do Formiga. Marcou muito. O bar do Dito Tiaco, no São Lázaro. Nossa. Então, a gente lembra muito disso. O bar do Russo, aqui em cima, que hoje... virou um excelente restaurante, né? Amigos nossos lá, São Paulino, de carteirinha. Então, o que ocorre? São João sempre marcou alguns lugares onde que o pessoal ali ficava. Naquela época não tinha restaurante, mas tinha o 9 de Julho, nosso bar, que era o famoso restaurante. O bar era do Chagas lá. Era bar americano? O bar americano. Bar americano. Então tem umas coisas que a gente vê na memória e você que está em casa deve estar falando, poxa, ele esqueceu desse, ele esqueceu daquele. Mas é importante que você está lembrando, você está exercitando a tua mente em bar do Evaristo, na Getúlio Vargas, né? Então a gente lembrando, mas esse pessoal... Era um pessoal mais da central, né? Agora nós estávamos falando do bar do pessoal que era trabalhador, que era uma pessoa que carente, que trabalhava bastante mesmo, e depois chegava de tarde, vinha ali e tomava seus aperitivos, né? E no outro dia estava bom para trabalhar, né? Porque você lembra bem, São João, 45, 50 anos atrás, não tinha lugar para ir assim como tem hoje. Esses bares aí que você citou seriam os points da época, atual, né? Hoje que é um Tec Enfim, que é um terapia, que é casarão. Esses points de hoje... o bar do Jorge, o bar Canecão, olha aí, o bar Rubo que teve lá atrás. O Cafunga. Ali no jogo de bilhar. Ali na Getúlio Vargas. E você como policial estava sempre, a gente sempre visitando, tomando um café, não era problema, não tinha... A moçada não fazia bagunça? Não tinha. Era mais sossegado. O povo, como eu já falei no começo aqui, né, do nosso bate-papo, o povo era um povo assim, que saía cedo, a maioria ia para trabalhar na roça, porque não tinha tantas firmas como tem hoje aqui em São João, posto de gasolina, eu lembro que tinha o do Ferro Velho lá do Ruiz. Ruiz lá. E que é na esquina. O João Valim lá no Pratinha. Tinha o do Gomes ali perto onde foi a Droga América, na avenida. Aquele posto lá marcou bastante. Então, era tudo assim... E tinha pouco carro também, né? Tinha pouco carro. Não tem nem jeito de comparar aquela época com os dias atuais, né? E naquele pedaço que você morou ali, vamos lá lembrar,
tinha um pintor. Ah, sim. Não precisa falar o nome dele com respeito. Mas o que você via ali, como é que era? Sei que era moleque, ficava brincando por ali. Que história que você tem pitoresca para contar? Sempre tem, né? Sempre tem. E, desculpa, eu ficava ali, né? Eu, a turminha, meu irmão Tato, que é mais ou menos de regula de idade comigo, né? E a gente sempre estava ali andando de carrinho. Não de rolimã, porque era madeira, porque era terra, né? E tem um ditado lá que diz que tinha um pintor lá, que chegou um fazendeiro lá, né? Falou assim: ô fulano, eu quero que você pinta essa carroça para mim aqui, né? Combinaram o preço, tudo lá, e o cidadão lá, o pintor, falou: pode deixar que... Pode passar aqui mais tarde que... Deixa o cavalo e a carroça deixa aí do jeito que tá aí. E o cidadão foi embora, né? Eu não sei o que ele esqueceu lá, ele voltou. Chegou lá, o pintor estava empapelando o cavalo. Para passar tinta, né? Estava empapelando o cavalo. E talvez, coitado, não soubesse desmarrar o cavalo, né? E eu vou te falar uma coisa, isso é verídico, isso aconteceu. Sei lá, o que ele pensou lá, meteu o jornal no cavalo lá, estava empapelando o cavalo. Protegeu o cavalo. E tinta na carroça. Isso é um caso que eu nunca mais vou esquecer. Essa é uma das coisas que você queria, a gente conversando fora daqui, né, na rua e tal, era um fato pitoresco e gostoso de lembrar, né? Porque essas coisas ficaram na saudade, né? Ah, fica, né? Isso aí é que fica, né? Porque a gente já vai ficando velho e... A gente praticamente tem só o ontem, né? É porque a gente vem lembrando, memorizando, e hoje a gente é mais aposentado, cuida mais do neto, cuida mais dos filhos, né? Mas naquela época a gente era moleque, fazia umas peripécias aí. A gente não parava. Eu, principalmente, eu vou te falar para você, eu saía cedo e voltava de tarde. Levava, assim, umas chineladas? Não era chinelo, não. Meu pai tinha aliás, a minha rabo mãe, de tatu? Uma vara de marmela lá, né? Quebrada lá. Meu pai nunca pôs a mão em nós, não. Mas a minha mãe era onde você estava, chegava molhado. Tava nadando, né? Tava nadando. Chuva que não foi, né? Mas olha, eu tive uma infância privilegiada, viu? Eu e meu irmão, o Tato, o mais novo, porque nós tínhamos tudo ali, entendeu? Não tínhamos o conforto que nós temos hoje, mas tínhamos tudo que a natureza poderia nos oferecer, né? Curtiu lá o bairro? Você conhece o Areião? Tinha lugar mais gostoso que aquele lá? Não, meu pai nem deixava, porque se eu fosse para aquele lado ele já apanhava. Porque eu sempre fui um pouco medroso. Às vezes meu pai não vai, então eu não aprendi a nadar em rio. Eu ia aqui na Ponte Nova, né, que hoje é Ponte de Arco, naquela época era Ponte Nova. E tinha um tocão, tinha um lugarzinho aí que eu ainda brincava, que não era fundo. Mas quando enchia o rio eu não entrava. Cobria o tocão, eu não entrava de jeito nenhum. Porque eu não sabia nadar. Aliás, até hoje não sei muito não, viu? Não foi uma coisa que eu pratiquei, porque eu acompanhava os meninos bater o peneirão, mas eu ficava catando os peixinhos. O cara jogava lá do meio e jogava, né? Que a hora que você falou dos lagos que formavam, as lagoas que formavam no Areião, e tinha bastante peixe, mesma coisa tinha aqui na parte de cima. Então os amigos iam e eu ia junto, pequeno, né? E tinha os maiores lá com a gente. Ali no Areião também, quando subia bastante as águas, e depois elas se retraíam, ficavam aquelas lagoas, fora peixe, tinha rã, aquelas rã-pimenta que pareciam um touro. Se você bobeasse, ela quebrava o dedo na hora que você juntava. E era bonito ver a rã desse tamanho, né? Hoje não vê mais. Hoje nem existe mais. Hoje nem existe mais. Mas aquele tempo lá nós ficava até 10, 11 horas da noite, lá com um saco nas costas. E com uma lanterna. Naquele tempo não existia era lampião de carbureto. Era lampião de carbureto. A gente ficava lá, enquanto tinha carbureto,
nós ficávamos. E era uma delícia. Uma delícia. É importante você estar aí lembrando na sua casa esses momentos que você já deve ter passado, no seu bairro, aonde quer que você teve a sua infância. Nós estamos conversando com o Zé Carlos aqui e agora nós vamos para um rápido intervalo, já indo para o último bloco, né? Mas eu acho que você está gostando. Ele tem mais uma historinha aqui para contar e isso é importante. Você, o que está fazendo? Relembrando um momento da tua vida, um momento de alegria, como ele está contando, falando que foi feliz. Eu também fui feliz na minha infância, porque a gente aprontava, né? Aprontava, dando uma maneira de dizer, a gente não era santinho. Hoje, a gente já é quase santo. Então, gente, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Bem, depois desse rápido intervalo, nós estamos indo para o nosso último bloco. E, como você já sabe, nós estamos recebendo o Zé Carlos Galli, que ele vem declinando aí uma parte da sua vida, abrindo um livro da sua vida e nos deliciando com essas histórias gostosas. Agora, um fato que marcou na época, até foi um pouco triste, foi o incêndio na fábrica de vassoura do Tobias. O que você lembra disso? Foi 11 horas? Eu lembro, foi na parte da manhã. E aquela época, em São João, só tinha a fábrica de vassouras Tobias. E era grande ali. E o fogo assustou o pessoal ali. Muita gente, eu lembro, na época. Eu era garoto. E tiraram móveis de dentro de casa, colocavam em cima de caminhões. Foi um incêndio grande. E eu lembro assim que tinha produto inflamável? Tinha. Que eles usavam, né? Eles usavam na fabricação lá de vassouras para passar no cabo. E também piaçava. Piaçava. Ela é altamente... Nossa, pega fogo, vamos dizer, ela é volátil. Volátil. Ela é volátil. Então, o que ocorre, na época, era uma indústria até grande para São João da Boa Vista. Não, era grande sim, mas foi até muito triste, viu, porque... os irmãos Tobias, né? Todos trabalhavam lá, todos são trabalhadores até hoje. Eu acho que tem um ou dois vivos ainda. Lá tinha o Zequinha, o Leonel, o Ditinho. Tem o Nelson. O Nelson acho que é vivo ainda. O Nelson tem ali, indo para Santo Antônio, ali, né? Vende vassoura e fabrica vassoura também. O Nelson é o mais novo dos homens, né? Tinha o Leonel, já falei, e desculpa se tinha o Zequinha. O Ditinho. E realmente foi um baque, né? Para a família Tobias. Foi, mas conseguiram se reerguer. Foi um susto, porque na época não tinha bombeiro, né? Não. Bombeiro tinha que vir de Campinas, olha. Campinas. Que loucura. Nem chegou a vir. Porque a hora que viu já tinha ido tudo para o espaço. Bom, aí eu queria falar com você. Pode contar, pode falar. Outro incêndio aqui que eu peguei também foi no curso, no supermercado. Ah, essa você lembra. Mas você era policial. Era. Eu fui a primeira pessoa que chegou lá. E quando eu cheguei lá, eu desci assim da viatura, que eu olhei, por dentro do vidro já dava para perceber as chamas lá dentro. E ali a coisa foi feia. Tivemos o reforço do pessoal de Campinas, do bombeiro de Campinas,
que em Mogi Guaçu, Mirim não existia ainda, mas ali houve muitas explosões, porque lá tinha tambores de óleo. Não sei se chegou esse tempo de pegar o óleo. Eu fui, presenciei, né, as explosões, e aquele um negócio assim pra gente, que era praticamente criança, né? Eu, no caso, criança não, sei lá, 18, 19, 20 anos, mas marcou. Marcou, Porque nossa. é difícil você ver um incêndio naquelas proporções. Então, são incêndios que ficaram para a história, né? Como do Corso, como ficou da Fábio Vassoura, como ficou a Sartorello lá atrás, né? Como ficou da Força e Luz, Força e Luz. como ficou do Instituto de Educação, lá atrás, né? Já numa outra época. Então, a vida da gente é uma soma, né? Das vivências da gente. Em São João, como era uma cidade pacata, a gente conhecia todo mundo. Todo mundo, né? Porque Ou se não era familiares, sabia conhecido. onde que o filho estava e falava, ó, eu vi teu filho em tal lugar. Não tinha celular, o cara não filmava, tal, mas sabia onde estava. Porque eu lembro que meu pai tinha uma alfaiataria perto do Finazzi, e ele, às vezes eu estava num lugar e falava, eu vi teu filho em tal lugar. Então não adiantava. Uma vez eu ganhei lá da Tereza Gali. Minha tia. Então, ela esteve aqui já. O que eu também chamo ela de tia Tereza. E nós ganhamos, não sei o que foi que nós ganhamos, fomos eu e Itamar, que já não está mais com a gente também, mas o Álvaro, o Marcos, né, o Álvaro Ferreira, Silvio Ferreira, filho da dona Mariquita, o Marcos. E nós fomos ali descendo o bar do Pitarelli, ali tinha uma mina. E era um buracão terrível. E nós pegamos carona. Não é que pegamos carona, porque a molecada queria pegar a rabeira, como é que nós falamos, né? De uma carroça. E nós pedimos para o homem, ele deixou, acho que era o seu Esbrile, pai do Lazinho Esbrile. E a gente andou um pouquinho, né? Aí, o que aconteceu? Falaram para minha mãe que eu tinha pego a rabeira de uma carroça e eu mais outro. Cheguei em casa e eu apanhei. Né? Então tinha aquelas coisas gostosas. E do seu avô São Paulino, o que você lembra? Já que você falou da tia Tereza, da Helena, do Tião Gali. O meu avô, o Lino, ele era São Paulino fanático. Eu lembro muito pouco dele, né? Uhum. Porque quando ele chegou a falecer, eu devia ter uns 10 anos, 11. Mas ele era uma pessoa maravilhosa, rapaz. Nossa, a gente ia lá, tinha um puta de um pomar assim no fundo da casa, fruta à vontade. E ele era tanto o meu avô por parte de mãe, como por parte de pai, né? E eu vivi mais praticamente com os meus avós, tanto o Lino como o Roque, entendeu? Então o seu pai também era primo, eram primos? Eram primos. Entendi. Então, e eu vivia mais na casa deles, entendeu? Mas eu tinha, assim, mais intimidade, assim, era com o meu violino, entendeu? Eu ia de manhã, posava lá, nós íamos buscar pão. No Turati, né? Lá no Turati, era a padaria mais perto que tinha. Entendeu? E era gostoso, ele ia contando casos da Fazenda Santa Helena, que ele foi com o papai administrador lá há muitos anos, entendeu? E era assim... São lembranças, São né? lembranças que, por mais que a gente viva, a gente não consegue esquecer. Não, entendeu? Sempre vem à tona, né? Vem à tona. Agora, falar vinha à tona, nós conversamos no começo, ia falar um pouco do seu pai, que trabalhou na garagem do Maringro. Era super respeitado como mecânico e cuidava de todos os ônibus, né? Que era ali na Avenida João Osório. E do lado, de hoje onde é o Corpo de Bombeiro, né?
E ali, e o asilo, ficava naquele barracão que era do Cesídio, né? Isso. E do Sidney também, que veio nos deixar, né? Mas era uma turma boa que trabalhava lá, né? Ah, era... Você lembra alguma coisa? Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 10 anos, 9 anos, mas eu lembro. Papai sempre levava a gente para passar um pouco de tempo com ele lá, porque eu era meio arteiro, né? Meio existe, né? Ou é ou não é. Eu era arteiro, né? Então ele pegava e levava eu e meu irmão o Tato para nós irmos lá, passar a tarde lá com eles lá. E o papai era encarregado dos ônibus, da frota de ônibus, né? E ali era um local muito gostoso, ainda era terra ali. A João Osório era terra. Era terra, ali dava pra gente brincar, tinha os amigos do papai, todo ônibus que saía, Você dava uma voltinha. nós íamos juntos, você entendeu? Vamos dar uma volta. Era gostoso. A João Osório, eu lembro, ela era a terra, mas no canteiro central tinha uma divisória. Era umas folhagens plantadas. Isso, e tinha aquelas árvores que a gente corria para pegar, que você jogava lá para cima, ela vinha que nem uma asa de helicóptero. Eu lembro disso aí. E aquilo lá, para a molecada, era bastante para você brincar, né? E a João Osório, hoje tornou-se uma avenida muito perigosa, com velocidade, com motos que não respeitam as pessoas. E ali tem asilo, ali tem corpo de bombeiro, casa das crianças, tem SAMU. Então a João Osório, às vezes a pessoa que chega de fora não presta atenção na sinalização. Então as mães vão levar a criança na creche, tudo. E ela tem que achar um jeito de reduzir a velocidade. Talvez um redutor de velocidade venha a calhar, né? Principalmente não, viu? Precisaria de mais que um. Na minha modesta opinião, entendeu? Como ex-policial, porque eu acho que lá em cima também deveria ter. Mas se colocar uma já está bom demais. Já está bom demais, mas no meu entender, eu acho que deveria ter mais uns 2 ou 3 ali. Aí não tem jeito de andar. Porque ali você também vê que ali tem bastante comércio. Tem. Entendeu? E ali é um lugar muito povoado, são muitas crianças. Lá em cima, logo no começo dela, tem o Antônio Santos Cabral, entendeu? Sim. Ali tem uma tartaruga, uma lombada dessa aí, ali tem. Depois vai ter outra onde? Não. Não tem, só tem aquela, entendeu? Bem, eu acho que nós fizemos assim um apanhado geral, o nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, agora que a coisa estava deslanchando. Agora que, como é que diz, a gente estava destravando a língua, né? E a memória, chegou ao fim. Bem, Zé, foi uma satisfação estar você aqui, uma promessa que eu fiz e cumpri, graças a Deus. Opa. É uma satisfação. Isso eu tinha na minha mente, porque você chegou a vir aqui, mas tinha gente, eu não pude te atender, então eu te peço desculpa no ar. Que né? isso. Mas o importante é que você continua assistindo nosso programa. Não ficou com raiva da gente, teve nossa amizade. Mas eu agradeço. E você está aí para despedir do povo e que nos assiste. Eu queria agradecer aí o convite seu, Zé, e agradecer aí também os telespectadores da TV Serra Azul. E quando você precisar de relembrar mais alguma coisa, é só me convidar que eu estou presente. Eu estou presente. Tamo junto. Tamo junto. Tá bom, Zé. Muito obrigado, felicidade, que Deus abençoe. Você também. Gente, eu desejo a você uma semana abençoada por Deus e Nossa Senhora da Aparecida. Vamos colocar um pouco de alegria no nosso coração, fé, devoção em Deus. Não esqueça que Deus é maior e Ele vai colocar a mão em todos os teus problemas.